No centro do Sistema Solar, temos o Sol. Na parte interna, encontramos os 4 planetas telúricos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Entre Marte e Júpiter, há o cinturão de asteroides, que é uma região com muitos asteroides. Na parte externa, encontramos os 4 planetas jovianos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A região transneptuniana inclui o cinturão de Kuiper, onde estão localizados alguns planetas anões, como Plutão e Almeia, e a nuvem de Oort, uma região muito distante e pouco conhecida. Sol. Classificação: estrela anã amarela. Diâmetro equatorial: aproximadamente 1.391.000 de quilômetros. Distância média do Sol. A distância média do Sol em relação ao centro da Via Láctea é aproximadamente 27.000 anos-luz. Temperatura média: cerca de 5.500 graus Celsius na superfície. Período de rotação: cerca de 25 a 35 dias no Equador. Período de revolução: o período de revolução do Sol em torno do centro da Via Láctea é de aproximadamente 225 a 250 milhões de anos. Velocidade orbital: a velocidade orbital média do Sol em relação ao centro da Via Láctea é de aproximadamente 220 a 240 km por segundo. Satélites: não possui satélites naturais. Características da superfície: a superfície do Sol é uma camada de plasma quente em constante atividade, com manchas solares, erupções solares e outros fenômenos solares. Composição atmosférica: principalmente hidrogênio, cerca de 74%, e hélio, cerca de 24%, com traços de elementos mais pesados. Descoberta: o Sol é observado desde tempos pré-históricos. Primeira visita: a primeira nave espacial a se aproximar mais perto do Sol foi a Parker Solar Probe, lançada pela NASA em 12 de agosto de 2018. A Parker Solar Probe é uma missão projetada especificamente para estudar a coroa solar, a camada mais externa e quente da atmosfera do Sol. Característica única: o Sol passa por um ciclo de atividade solar que dura aproximadamente 11 anos. Esse ciclo é caracterizado por variações no número de manchas solares e na atividade de erupções solares, afetando a emissão de radiação solar. Origem do nome: o nome Sol é derivado da palavra latina Sol, que significa Sol. Mercúrio. Classificação: planeta terrestre, rochoso. Diâmetro equatorial: aproximadamente 4.880 km. Distância média do Sol: cerca de 57,9 milhões de quilômetros, 0,39 UA. Temperatura média: varia de menos 173 graus Celsius a 427 graus Celsius. Período de rotação: aproximadamente 59 dias. Período de revolução: cerca de 88 dias. Velocidade orbital: cerca de 47,9 km por segundo. Satélites: 100 satélites naturais. Características da superfície: apresenta uma superfície cheia de crateras de impacto, escarpas e planícies. Composição atmosférica: possui uma atmosfera tênue, composta principalmente de oxigênio, sódio, hidrogênio e hélio. Descoberta: conhecido desde a antiguidade, não se sabe ao certo quem o descobriu. Primeira visita: a primeira sonda a visitar Mercúrio foi a Mariner 10, em 1974. Característica única: apesar das altas temperaturas diurnas, Mercúrio possui calotas polares de gelo nas regiões polares que estão permanentemente em sombra. Essas calotas polares consistem principalmente de água e compostos voláteis. Origem do nome: Mercúrio recebeu seu nome em homenagem ao deus romano da rapidez, Mercúrio, que era equivalente ao deus grego Hermes. Vênus. Classificação: planeta terrestre, rochoso. Diâmetro equatorial: aproximadamente 12.104 km. Distância média do Sol: cerca de 108,2 milhões de quilômetros, 0,72 UA. Temperatura média: cerca de 467 graus Celsius, efeito estufa extremo. Período de rotação: cerca de 243 dias, rotação retrógrada. Período de revolução: cerca de 225 dias. Velocidade orbital: cerca de 35,0 km por segundo. Satélites: 100 satélites naturais.
Características da superfície: superfície vulcânica com extensas planícies e altas montanhas. Composição atmosférica: atmosfera densa composta principalmente de dióxido de carbono, CO2, com nuvens de ácido sulfúrico. Descoberta: conhecido desde a antiguidade. Primeira visita: a primeira sonda a visitar Vênus foi a Mariner 2, em 1962. Mas a primeira sonda a pousar em Vênus foi a Venera 7, em 1970. Característica única: apesar das condições extremas em sua superfície, alguns cientistas especulam que micro-organismos extremófilos poderiam sobreviver nas camadas superiores de sua atmosfera, onde as condições são menos severas. Origem do nome: Vênus recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza, Vênus, correspondente à deusa grega Afrodite. Terra: classificação: planeta terrestre, rochoso. Diâmetro equatorial: aproximadamente 12.742 km. Distância média do Sol: cerca de 149,6 milhões de quilômetros, 1 UA. Temperatura média: cerca de 14 graus Celsius. Período de rotação: aproximadamente 24 horas. Período de revolução: cerca de 365,25 dias. Velocidade orbital: cerca de 29,8 km por segundo. Satélites: 1. A Lua. Características da superfície: superfície diversificada, incluindo continentes, oceanos, montanhas, vales e desertos. Composição atmosférica: atmosfera composta principalmente de nitrogênio, cerca de 78%, e oxigênio, cerca de 21%. Descoberta: Terra é o planeta que habitamos, por isso, não houve uma descoberta formal. Primeira visita: os seres humanos habitam a Terra desde tempos pré-históricos. Característica única: a Terra é o único lugar conhecido onde a vida existe em abundância e diversidade. A vida prosperou em praticamente todos os cantos do planeta, desde as profundezas do oceano até as altas montanhas. Origem do nome: o nome Terra tem origens em várias línguas e está relacionado à palavra Erde em alemão antigo, que significa terra ou solo. Lua. Classificação: satélite natural, Lua da Terra. Diâmetro equatorial: aproximadamente 3.474 km. Distância média da Terra é de aproximadamente 384.400 km, cerca de 238.855 milhas. Temperatura média varia de menos 173 graus Celsius a 127 graus Celsius. Período de rotação: igual ao período de revolução, aproximadamente 27,3 dias. Período de revolução: cerca de 27,3 dias. Velocidade orbital: cerca de 1,0 km por segundo, em relação à Terra. Satélites: não possui satélites naturais adicionais. Características da superfície: superfície coberta por crateras de impacto, mares de lava solidificada e montanhas. Composição atmosférica: não possui atmosfera significativa. Descoberta: conhecida desde tempos pré-históricos. Primeira visita: a primeira visita bem-sucedida à Lua foi realizada pela sonda espacial soviética Luna 2, também conhecida como Lunik 2, em 1959. Característica única: a Lua está em uma órbita síncrona com a Terra, o que significa que leva aproximadamente o mesmo tempo para girar uma vez em torno de seu próprio eixo que leva para orbitar a Terra. Como resultado, a mesma face da Lua está sempre voltada para a Terra, enquanto a outra face permanece oculta, o que é conhecido como lado oculto da Lua. Origem do nome: a palavra Lua é derivada do latim luna, que era o nome da deusa romana da Lua, Luna. Marte. Classificação: planeta terrestre, rochoso. Diâmetro equatorial: aproximadamente 6.779 km. Distância média do Sol: cerca de 227,9 milhões de quilômetros, 1,52 UA. Temperatura média varia de menos 87 graus Celsius a menos 5 graus Celsius. Período de rotação: aproximadamente 24,6 horas. Período de revolução: cerca de 687 dias. Velocidade orbital: cerca de 24,1 km por segundo. Satélites: 2, Phobos e Deimos.
Características da superfície: superfície com crateras, desfiladeiros e vulcões, incluindo o Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido no Sistema Solar. Composição atmosférica: atmosfera tênue composta principalmente de dióxido de carbono, CO2, com traços de nitrogênio e argônio. Descoberta: conhecido desde a antiguidade. Primeira visita: a primeira sonda a visitar Marte foi a Mariner 4, em 1965. Característica única: Marte é conhecido por sua cor avermelhada, devido à presença de óxido de ferro, ferrugem, em sua superfície. Isso lhe confere a característica coloração avermelhada que é visível a olho nu da Terra. Origem do nome: Marte recebeu seu nome em homenagem ao deus romano da guerra, Marte, correspondente ao deus grego Ares, Ceres. Classificação: planeta anão. Diâmetro equatorial, aproximadamente 940 km. Distância média do Sol, cerca de 414,3 milhões de quilômetros, 2,77 UA. Temperatura média, varia de menos 105 graus Celsius a menos 33 graus Celsius. Período de rotação, aproximadamente 9 horas. Período de revolução, cerca de 4,6 anos terrestres. Velocidade orbital, cerca de 17,9 km por segundo. Satélites, não possui satélites naturais. Características da superfície: superfície com crateras, montanhas e uma mancha brilhante conhecida como octator. Composição atmosférica, não possui atmosfera significativa. Descoberto em 1801 por Giuseppe Piaggi. Primeira visita: a sonda Dawn foi a primeira a visitar Ceres, chegando em órbita em 2015. Característica única: observações da sonda Dawn indicam a presença de água líquida sob a superfície de Ceres, o que levanta questões intrigantes sobre a possibilidade de existência de um oceano subterrâneo. Origem do nome: Ceres recebeu seu nome em homenagem à deusa romana da agricultura, Ceres, equivalente à deusa grega Deméter. Júpiter. Classificação: gigante gasoso. Diâmetro equatorial, aproximadamente 139.822 km. Distância média do Sol, cerca de 778,3 milhões de quilômetros, 5,20 UA. Temperatura média, varia significativamente em diferentes camadas da atmosfera. Mas a temperatura média da atmosfera superior de Júpiter é bastante baixa, de cerca de menos 145 graus Celsius, menos 234 graus Fahrenheit. Período de rotação, aproximadamente 9,9 horas. Período de revolução, cerca de 11,9 anos terrestres. Velocidade orbital, cerca de 13,1 km por segundo. Satélites, 95, incluindo as 4 maiores conhecidas como luas Galileias, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Características da superfície: não possui uma superfície sólida, apenas uma atmosfera densa e camadas gasosas. Composição atmosférica: atmosfera composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de metano, amônia e outros gases. Descoberta: conhecido desde a antiguidade. Primeira visita: a primeira sonda a visitar Júpiter foi a Pioneer 10, em 1973. Característica única: Júpiter é conhecido por abrigar a Grande Mancha Vermelha, uma gigantesca tempestade anticiclônica que existe há pelo menos 350 anos. Ela é muito maior que a Terra e é uma das características mais distintivas do planeta. Origem do nome: Júpiter recebeu seu nome em homenagem ao rei dos deuses romanos, Júpiter, correspondente ao deus grego Zeus. Saturno. Classificação: gigante gasoso. Diâmetro equatorial, aproximadamente 116.464 km. Distância média do Sol, cerca de 1,43 bilhão de quilômetros, 9,58 UA. Temperatura média, varia significativamente em diferentes camadas da atmosfera. Mas a temperatura média na atmosfera superior de Saturno é bastante baixa, geralmente em torno de menos 178 graus Celsius, menos 289 graus Fahrenheit. Período de rotação, aproximadamente 10,7 horas. Período de revolução, cerca de 29,5 anos terrestres. Velocidade orbital, cerca de 9,7 km por segundo. Satélites,
146, incluindo Titã, a segunda maior lua do Sistema Solar. Características da superfície. Não possui uma superfície sólida, apenas uma atmosfera densa e camadas gasosas. Composição atmosférica. Atmosfera composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de metano, amônia e outros gases. Descoberta. Conhecido desde a antiguidade. Primeira visita. A primeira sonda a visitar Saturno foi a Pioneer 11, em 1979. Característica única. Saturno é famoso por seus impressionantes anéis, que são visíveis até mesmo com telescópios modestos da Terra. Os anéis de Saturno são compostos principalmente de partículas de gelo e poeira, e eles se estendem por uma grande distância em torno do planeta. Origem do nome. Saturno recebeu seu nome em homenagem ao deus romano da agricultura e da colheita, Saturno, correspondente ao deus grego Cronos. Urano. Classificação. Gigante gelado. Diâmetro equatorial, aproximadamente 50.724 km. Distância média do Sol, cerca de 2,87 bilhões de quilômetros, 19,22 UA. Temperatura média. Varia significativamente em diferentes camadas da atmosfera. Mas a temperatura média na atmosfera superior de Urano é extremamente fria, caindo a aproximadamente menos 224 graus Celsius, menos 371 graus Fahrenheit. Período de rotação, aproximadamente 17,2 horas. Período de revolução, cerca de 84 anos terrestres. Velocidade orbital, cerca de 6,8 km por segundo. Satélites, 27, incluindo Titânia, Oberon, Umbriel, Ariel e Miranda. Características da superfície. Não possui uma superfície sólida, apenas uma atmosfera densa e camadas gasosas. Composição atmosférica. Atmosfera composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Descoberta. Descoberto por William Herschel em 1781. Primeira visita. A primeira sonda a visitar Urano foi a Voyager 2, em 1986. Característica única. Urano é conhecido por sua rotação axial extremamente inclinada. Enquanto a maioria dos planetas do Sistema Solar tem uma rotação que ocorre quase perpendicular ao plano de sua órbita, Urano gira quase de lado, com um ângulo de inclinação de cerca de 98 graus. Isso faz com que seus polos sejam praticamente equatoriais, e seus anéis e luas orbitam em um plano quase perpendicular ao plano de sua órbita ao redor do Sol. Origem do nome. Urano foi nomeado em homenagem ao deus grego do céu, Urano, que era pai dos titãs e avô de Cronos, Saturno. Netuno. Classificação: gigante gelado. Diâmetro equatorial, aproximadamente 49.244 km. Distância média do Sol, cerca de 4,5 bilhões de quilômetros, 30,05 UA. Temperatura média. Varia significativamente em diferentes camadas da atmosfera, mas a temperatura média na atmosfera superior de Netuno é extremamente fria, com temperaturas que caem a aproximadamente menos 214 graus Celsius, menos 353 graus Fahrenheit. Período de rotação, aproximadamente 16,1 horas. Período de revolução, cerca de 164,8 anos terrestres. Velocidade orbital, cerca de 5,4 km por segundo. Satélites, 14, incluindo Tritão e Proteu. Características da superfície. Não possui uma superfície sólida, apenas uma atmosfera densa e camadas gasosas. Composição atmosférica. Atmosfera composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Descoberta. Descoberto por Johann Gottfried Galle em 1846. Primeira visita. A primeira sonda a visitar Netuno foi a Voyager 2, em 1989. Característica única. Assim como Júpiter possui a Grande Mancha Vermelha, Netuno tem uma característica semelhante chamada Grande Mancha Escura. Esta é uma tempestade de alta pressão que ocorre na atmosfera superior e é visível como uma mancha escura nas observações telescópicas. Origem do nome. Netuno recebeu seu nome em homenagem ao deus romano dos mares, Netuno, correspondente ao deus grego Poseidon. Plutão. Classificação: planeta anão. Diâmetro equatorial, aproximadamente 2.377 km. Distância média do Sol,
cerca de 5,9 bilhões de quilômetros, 39,5 UA. Temperatura média, varia de menos 233 graus Celsius a menos 223 graus Celsius. Período de rotação, aproximadamente 6,4 dias. Período de revolução, cerca de 248 anos terrestres. Velocidade orbital, cerca de 4,7 km por segundo, satélites, 5, incluindo Caronte, sua maior lua. As outras 4 são Nix, Hydra, Cérbero e Estígio. Características da superfície: superfície com planícies, montanhas e uma atmosfera tênue. Composição atmosférica: atmosfera composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono. Descoberta: descoberto por Clyde Tombaugh em 1930. Primeira visita: a primeira sonda a visitar Plutão foi a New Horizons, em 2015. Característica única: Plutão tem uma lua relativamente grande chamada Caronte. Caronte é incomum porque é aproximadamente a metade do tamanho de Plutão, tornando um exemplo de um sistema binário, onde 2 objetos orbitam um ponto central entre eles. Origem do nome: Plutão recebeu seu nome em homenagem ao deus romano do submundo, Plutão, correspondente ao deus grego Hades, Almeia. Classificação: planeta anão. Diâmetro equatorial, aproximadamente 1960 km. Distância média do Sol, cerca de 6,5 bilhões de quilômetros, 43,6 UA. Temperatura média, varia de menos 241 graus Celsius a menos 223 graus Celsius. Período de rotação, aproximadamente 3,9 horas. Período de revolução, cerca de 283 anos terrestres. Velocidade orbital, cerca de 4,5 km por segundo, satélites, 2 luas conhecidas, Ra e Aka e Namaka. Características da superfície: superfície com forma alongada devido à sua rápida rotação. Composição atmosférica: atmosfera muito tênue, composta principalmente de hidrogênio e hélio. Descoberta: descoberto por Mike Brown e sua equipe em 2004. Primeira visita: não foi visitado por nenhuma sonda espacial. Característica única: uma das características mais distintivas de Almeida é a sua forma alongada. Ele não é uma esfera perfeita, mas sim um elipsoide com dimensões desproporcionalmente grandes em comparação com seu eixo menor. Sua forma é frequentemente comparada a uma bola de rugby. Origem do nome: Almeida recebeu seu nome em homenagem à deusa havaiana da fertilidade e da maternidade. Makemake. Classificação: planeta anão. Diâmetro equatorial, aproximadamente 1.430 km. Distância média do Sol, cerca de 6,9 bilhões de quilômetros, 45,9 UA. Temperatura média, varia de menos 239 graus Celsius a menos 220 graus Celsius. Período de rotação, aproximadamente 7,8 horas. Período de revolução, cerca de 310 anos terrestres. Velocidade orbital, cerca de 4,4 km por segundo, satélites. Possui uma lua conhecida chamada MK2. Características da superfície: poucas informações disponíveis sobre sua superfície. Composição atmosférica: atmosfera muito tênue, composta principalmente de metano. Descoberta: descoberto por Mike Brown e sua equipe em 2005. Primeira visita: não foi visitado por nenhuma sonda espacial. Característica única: Makemake é conhecido por ter uma superfície extremamente brilhante e refletiva, o que o torna um dos objetos mais brilhantes no cinturão de Kuiper. Sua albedo, refletividade, é comparável à do gelo. Origem do nome: Makemake recebeu seu nome em homenagem à deidade da criação no mito da Ilha de Páscoa. Eris. Classificação: planeta anão. Diâmetro equatorial, aproximadamente 2.326 km. Distância média do Sol, cerca de 10,1 bilhões de quilômetros, 67,7 UA. Temperatura média, varia de menos 243 graus Celsius a menos 217 graus Celsius. Período de rotação, aproximadamente 25,9 horas. Período de revolução, cerca de 557 anos terrestres.
Velocidade orbital, cerca de 3,4 km por segundo de satélites. Possui uma lua conhecida como desnomia. Características da superfície. Poucas informações disponíveis sobre sua superfície. Composição atmosférica. Atmosfera muito tênue, composta principalmente de nitrogênio. Descoberta. Descoberto por Mike Brown e sua equipe em 2005. Primeira visita. Não foi visitado por nenhuma sonda espacial. Característica única. Eris é um dos maiores planetas anões conhecidos, rivalizando em tamanho com Plutão. Sua massa é cerca de 27% maior que a de Plutão, tornando-o um dos objetos mais massivos do cinturão de Kuiper. Origem do nome. Eris recebeu seu nome em homenagem à deusa grega da discórdia, devido à controvérsia que sua descoberta gerou sobre a definição de planeta. Além de Ceres, Plutão, Almeia, Makemake e Eris, existem muitos outros corpos celestes em nosso sistema solar que compartilham características semelhantes, como o tamanho e até mesmo a presença de satélites naturais, mas que ainda não foram oficialmente designados como planetas anões pela União Astronômica Internacional. Esses objetos podem ser classificados como plutinos, cobevanos ou centauros, dependendo de suas órbitas e localizações.